Eu estou aqui junto com a enfermeira Débora. Gostaria de agradecer a disponibilidade dela de responder algumas perguntas. E eu iria iniciando perguntando um pouco da sua carreira. Qual foi a universidade que você frequentou? Quais foram as suas especializações que contribuíram para a sua atual ocupação com consulta de enfermagem? Quais cursos você fez? Eu é que agradeço o convite, né, para estar te ajudando nessa atividade da universidade. Eu acho que é bem interessante e importante vocês estarem ingressando nessa área que é a parte do hospital, porque a gente acaba se formando, aprendendo a trabalhar na área hospitalar, né? Sim. Eu sou formada desde 2011, eu me formei na Universidade Pública do Estado, a UDESC, tá? Que na época o campus era lá em Palmitos, com o último ano em Chapecó. Né? Entrei em 2008 e me formei em 2011, no final de 2011. Né? Ela era voltada com ênfase em saúde pública, então a gente teve epidêmio da primeira fase à sétima e saúde pública da primeira à sétima, assim. Então a gente estudou bastante os programas da rede pública, né, e essa parte mais do SUS, assim, o que foi muito bom, tanto que eu me formei e eu queria ser enfermeira de unidade de saúde, assim, né, porque eles acabam direcionando a gente para essa área e as unidades básicas de saúde de Chapecó são maravilhosas, são excelentes, os enfermeiros são incríveis, eles têm uma autonomia de trabalho maravilhosa, então eu achei que era dessa forma que eu ia trabalhar. Eu me formei em dezembro de 2011, larguei currículo nos hospitais da região, aqui em Tuporanga, Rio do Sul, em Buia. E em fevereiro já de 2012 já me chamaram no regional para uma entrevista. Né? Então, comecei a trabalhar em 2012 lá no hospital regional. Tinham 22 vagas na época para enfermeiro júnior, né? E foi me perguntado no que eu tinha afinidade. Eu falei que eu tinha afinidade com da área hospitalar, com maternidade e obstetrícia, que foi o que eu mais gostei dentro do meu campo de estágio durante a universidade, né? Tanto que a minha monografia foi sobre práticas e assistência da enfermagem não farmacológicas de correção da dinâmica uterina no trabalho de parto. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a mulher no trabalho de parto, né? De uma forma não intervencionista, e sim de uma forma mais humanizada e sem medicação. E ela falou, mas as minhas vagas são para UTI. E eu não tinha gostado do meu estágio de UTI, nem de pronto-socorro e nem de centro cirúrgico. Então eu falei, eu preciso trabalhar, eu vou me adaptar em qualquer lugar. E comecei a trabalhar em dia 12 de fevereiro de 2012 na UTI do Hospital Regional como enfermeira júnior na unidade coronariana. E aí eu me senti muito mal, porque não era o que eu imaginava. Me senti despreparada, porque tu sai da faculdade com muitas ideias, assim, se achando enfermeira power, assim, uau, eu sou a top. E eu me senti muito mal, assim, porque era uma realidade muito diferente, era pacientes de cirurgia cardíaca, pacientes de cirurgia neurológica, e um cuidado, e os técnicos maravilhosos, assim, sabe? E o enfermeiro muito na parte administrativa, assim, como eu tava como júnior, meu papel era de técnico, era pôr a mão na massa, sabe? E eu senti muita dificuldade, porque na graduação eles te preparam para comandar uma equipe e não para te ser quem vai ser o mão na massa mesmo, né? Senão você faria o técnico de enfermagem. Eu fiz o técnico de enfermagem antes de fazer enfermagem, o que me ajudou bastante nos meus estágios de graduação. Só que daí tu sai querendo ser enfermeiro, né? Mas foi a melhor coisa do mundo, né? Assim, eu fiquei 1 ano como enfermeira júnior, foi quando eu aprendi a ser enfermeira mesmo, porque daí tu vê a realidade do técnico, tu vê a realidade do paciente. É importante toda essa caminhada? Foi muito bom, foi muito importante. Assim, a parte salarial é que não é boa, entende? Mas assim, ó, eu digo que eu não teria condições de comandar aquela equipe recém-formada, porque eles sabiam muito mais que eu, eles tinham muito mais bagagem. Então foi muito importante eu aprender a fazer para poder comandar alguém a fazer, entende? Você aprende a ser mais humilde, a respeitar a sua equipe, a ter ela do seu lado, porque nós como enfermeiros somos um dentro de uma equipe, eles são a maioria, então você tem que ter eles do teu lado, porque se você não tem uma equipe que caminha com você, o negócio não vai para frente. Então, né? Então isso foi muito bom. E durante esse tempo todo, 9 anos de formação, eu fui fazendo especializações e me apaixonando pela UTI. Né? Fiquei 1 ano como enfermeira júnior, fui contratada como enfermeira, acabei ficando dentro da UTI, né?
né, lá do regional, atualmente eu trabalho na UTI do Hospital Valdomiro Colaucci em Ibirama, né, que não tem a complexidade que tem em Rio do Sul, lá a gente não tem cirurgia cardíaca nem neurológica, né, é totalmente diferente, né, mas eu fui muito bem preparada para lá, né. Fiz especializações durante esse tempo, né, eu tenho 8 especializações, né, eu tenho especialização em urgência e emergência, saúde pública, nefrologia, cardiologia, hemodinâmica, ginecologia e obstetrícia, gestão e unidade de terapia intensiva. A ginecologia e obstetrícia é que foge do que a gente realmente trabalha na UTI, né? Porque na UTI tu vai usar a parte de nefro, vai usar cardio, vai usar a parte de hemodinâmica. Então essas outras pós eu fiz justamente para me aperfeiçoar dentro da unidade de terapia intensiva. Sim. Mas ginecologia e obstetrícia, como foi algo que eu gostei na graduação, era uma realização pessoal, eu saber como era fazer um parto e assistir um parto e realizar um parto, né? Humanizada. Isso, e eu fiz pela Senspeg, a maioria das minhas pós-graduações, e foi muito bom, né? Essa e nefro para mim foram as melhores pós-graduações que eu já fiz, então assim, incrível, mas o meu negócio é UTI, negócio de UTI, de paciente crítico, paciente grave. Realizei o meu sonho que eu tinha, que era de fazer parto, fiz muitos partos durante o estágio. Surgiu a oportunidade de trabalhar alguns dias na obstetrícia lá em Ibirama, mas eu não quis pegar, porque eu não queria misturar as coisas, né? E durante esse tempo também dei aula para técnico no Bom Jesus, trabalhei na UTI do Bom Jesus também, 1 ano. Bom Jesus é o hospital aqui de Tuporanga. Isso, aqui de Tuporanga. E sou professora de estágio da Unidade também, né? Dei estágio tanto aqui no Hospital Bom Jesus na parte de clínica médica e cirúrgica e lá em Rio do Sul na parte de maternidade e obstetrícia ali, né? Na parte dos partos e tal. Esse ano até fui convidada, né? Teve uma situação ali do Covid, isolamento, eu nem sei quanto que vocês vão ter as aulas, né, de prática, assim, né? E tem que se aperfeiçoar, tem que estar estudando, né? Então isso é importante, né, para a tua carreira e para te lidar com o paciente com qualidade, porque todo dia sai uma medicação nova, sai uma atualização nova, sai uma doença nova, né? E a gente tem que estar no mercado de trabalho preparado para isso, porque senão vem alguém melhor que a gente e pega a nossa vaga, né? Então a gente tem que gostar do que faz, né? Então eu amo ser enfermeira. Se eu não fosse enfermeira, eu não sei o que eu seria. Eu gosto muito de medicina veterinária, mas eu não seria uma boa veterinária, né? Mas, então, assim, eu gosto muito de enfermagem. Eu não escolhi enfermagem porque eu queria ser médica e sou enfermeira frustrada, que tem essas situações. Não. Que é uma coisa que eu acho um absurdo algumas pessoas comentarem, né? Assim como eu falo, nossa, Débora, como tu é inteligente, por que você não fez medicina? Porque se todos os bons enfermeiros fizessem medicina, não teríamos bons enfermeiros, né? Então, assim, eu sou boa enfermeira e eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E principalmente tenho orgulho disso. E exatamente, assim, eu defendo a minha profissão, eu defendo a minha equipe, eu defendo a minha categoria. Eu acho que a gente tem que parar de se vitimizar, de mimimi, de que enfermeira é isso, enfermeira é aquilo. Porque, primeiro, eu não fiz achando que ia ganhar milhões porque não ganha. Eu sabia que trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, aniversário. Isso pra mim não é problema. Se você não quer perder isso, não faça enfermagem. Entendeu? Não faça enfermagem. Se você quer ganhar horrores de dinheiro, não faça enfermagem também. Porque não é uma categoria que vai te trazer financeiramente muito bem dinheiro. A nossa região paga bem enfermeiro. Mas tem lugares que paga pouco. Entende? Então você tem que escolher aquilo que você gosta de fazer para você fazer. Não vai ser um trabalho, entendeu? Vai ser algo que te dá prazer. Então eu gosto de estar dentro da UTI, eu gosto de estar dentro do hospital, né? Não é trabalho, não é sacrifício nenhum para mim estar lá. Eu gosto de estar lá, né? Então, se você não se importar de sacrificar isso que eu estou te falando, você vai ser uma boa enfermeira. Mas se depois você começar a pensar nessas situações, tem peso, né? Então assim, né? Aniversário de família, Débora tá de plantão, né? Natal, a Débora tá no plantão, Ano Novo, a Débora tá no plantão, aniversário, Dia das Mães. Então, assim, tô no plantão. E isso pra mim não é sofrência, porque eu tenho outras oportunidades, outros horários pra estar fazendo esse tipo de comemoração. Até porque o plantão pra ti não é uma coisa que te desgasta, é uma coisa que te deixa feliz, tu vai feliz pro plantão. Isso, assim, e é um plantão, terminou o plantão, vida que segue, entende? Assim, ó,
Eu fico pensando bastante no hospital, eu sonho com a passagem de plantão, a gente fica mandando mensagem, aquele paciente melhorou, evoluiu, o que deu. Então, assim, tu fica nisso, assim, mas tu tem a tua vida. As reuniões com os colegas do hospital, a gente fala do plantão, a gente não fala sobre outra coisa, entende? E a gente gosta disso, entende? Então, tem que escolher uma área que vai te trazer felicidade independente de lucro. Se trazer lucro, melhor ainda, né? É uma consequência. É uma consequência. Mas tudo que você não faz com prazer ou com alegria não fica bem feito, entende? E, assim, dentro de um hospital, a enfermagem é o maior número de funcionários de pessoas que tem lá dentro. Então, a gente é que toca uma instituição. E principalmente precisa ser unida para isso. Precisa ser unida. É uma classe desunida. Eu digo que é porque é uma classe muito feminina, né? É coisa de mulher, esse negócio de ser mimizenta, assim. Né? Mas assim, ó, se a enfermagem parasse, não teria cuidado. Porque tem pessoas da enfermagem em todos os setores. Se não tem enfermagem no centro cirúrgico, não acontece cirurgia. Se não tem na UTI, não tem cuidado. Se não tem na CME, não tem material esterilizado, preparado para uma cirurgia, no pronto-socorro. Então, assim, ó, a enfermagem é essencial e totalmente necessária no cuidado do paciente. Então, a gente tem que se enxergar como importante. Eu vejo como alguém importante dentro de uma instituição. Entende? Eu sou peça-chave, assim. Precisa do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do técnico de enfermagem, da parte administrativa, de todo mundo, né, para se ter um cuidado integral e multidisciplinar. Mas nós somos o maior número de cuidadores dentro de uma instituição. Se nós pararmos, não tem cuidado. Ninguém faz o que a gente faz. Ninguém. É só a gente. A gente vai lá, escuta o paciente, faz o papel de psicólogo, alimenta o paciente, papel de nutricionista, leva fralda, leva material de higiene para o paciente que é carente e não tem, assistente social, né? Comunica ao médico, confere a prescrição. Então a gente faz a parte de nebulização, parte respiratória. Então, assim, a gente é metido na área de todo mundo. Né? E por isso é importante uma atuação multidisciplinar também, podendo pedir assistência para os profissionais. A gente não é um psicólogo, não é um nutricionista, não é um físio, não tem a carga e a bagagem que eles têm, mas a gente faz um pouquinho de cada área, né? Um pouquinho de cada área, então, e ninguém faz o que a gente faz. Entendeu? A gente faz um pouquinho de cada um. É difícil definir exatamente o que o enfermeiro faz, justamente porque ele atua em todas as áreas, um pouquinho dentro do cuidado. E é por isso a nossa sobrecarga, porque a gente faz tudo e de tudo. Entende? Estragou um negócio, a gente emenda, vai na com extensão, né? Faltou fralda, a gente leva de casa. Então, a gente se vira, a gente toca, a gente apaga fogo o dia inteiro. E é por isso que a maioria, né, acaba, né, ficando deprimido, né, não se sente reconhecido, mas pra mim isso faz parte, entende? Já é uma coisa que tu entrou na enfermagem sabendo que tinha isso. Eu já sabia né? que ia ter isso, entendeu? Já sabia que ia ter isso, né? Então, ossos do ofício, faz parte, não tem um porquê, entende? Eu me enxergo como alguém importante, eu sou importante, ponto e pronto. Simples assim. Assim como toda a equipe de enfermagem. Exatamente. E é isso que eu gostaria que todos eles se enxergassem. Eu tento falar isso pra minha equipe, contaminar eles com esse espírito que eu tenho, entende? Que é melhor. Nunca tu vai trabalhar numa equipe 100% e com todo mundo contente, porque as pessoas têm dias diferentes, têm famílias diferentes, têm, né, sentimentos diferentes. Hoje tu não tá bem, eu não tô bem. E não existe essa deixa teus problemas em casa. Ninguém faz isso. Não tem como dividir isso. Ninguém faz isso. Uma mãe que tem um filho doente em casa, ela não vai trabalhar 100%, porque ela vai ficar preocupada, entendeu? Um funcionário que tem um pai fazendo quimioterapia não vai trabalhar 100%, porque ele está preocupado. Então, não existe desses problemas em casa. Todo mundo tem problema. E vai ter aquele dia que você não vai dar um sorriso para o paciente, que você vai estar mais estressada, que você não vai ser tão carismática com aquele familiar. E é isso que eu acho que falta, às vezes, da população, de entender que, independente de nós sermos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas, nós somos seres humanos. A gente fica doente, a gente tem sentimento, a gente tem família, e a gente, uma hora de sabe, entendeu? Então, se eu não tô bem aquele dia, por favor, me respeita, que assim como qualquer outra pessoa, eu sou uma ser humana, eu sou Débora, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou irmã, independente de ser enfermeira. Sim. Né? E não é visto isso, pode ver, nessa situação do Covid, para tudo, mas a saúde não para, entendeu? Então, a enfermagem não para, o médico não para, o físico não para.
Só que a gente também fica doente, a gente também está exposto, Inclusive, a gente também tem família, morre muita gente da saúde, entende? Então, assim, somos iguais, né? Então, a gente tem os mesmos problemas, tem problema financeiro, tem problema de saúde, né? Tem N situações, igual qualquer paciente, igual qualquer familiar. E isso, às vezes, não é visto tanto pelos outros profissionais, quanto pela própria população que usufrui do nosso serviço. Ah, tá lá de mau humor, tá lá estressado, vocês não fazem por amor? Não, eu não faço por amor. Ninguém trabalha só por amor, eu trabalho porque eu tenho conta para pagar. Tem boleto, né? Tem boleto para pagar. Então, assim, eu preciso, né, do reconhecimento financeiro, mas eu não trabalho só por amor. Isso aí foi uma coisa que lá na história inventaram, que a enfermagem era submissa e fazia o cuidado por amor, e não é. Inclusive, a gente acabou de ver isso dentro da disciplina de História da Enfermagem, foi levantada essa questão que não, pelo amor de Deus, não fiquem propagando enfermagem por amor. Não, é enfermagem com amor, não por amor, entendeu? A gente trabalha porque a gente tem conta para pagar. Senão ninguém trabalharia, todo mundo ficaria de perna pro ar de boa na lagoa, entendeu? Sim. Né? Então é enfermagem com amor e não por amor, né? Então vamos. Então, enfermeira, como é para você trabalhar com consulta de enfermagem? Se quiser relatar o que vocês oferecem aqui na clínica, quais são os serviços que vocês têm e principalmente os serviços que você oferece dentro da enfermagem. Então, eu trabalho dentro do hospital e lá dentro do hospital eu comecei a pensar assim, eu não posso ficar também a minha vida inteira só dentro de uma unidade de terapia intensiva, vai chegar uma hora em que alguém melhor que eu vai ter que me substituir e eu também, né, vou procurar um novo caminho para minha área, né. Daí eu comecei a pesquisar sobre consultórios de enfermagem, que na nossa região não tem. Não tem, eu vi que tinha em Florianópolis, se eu não me engano, já envia alguma coisa começando. São Paulo já é uma coisa bem estabelecida, Rio de Janeiro, mas são grandes metrópoles, né? E aqui não tinha. Daí eu pensei, eu vou abrir um consultório de enfermagem em Ituporanga. Só que as pessoas aqui são mais, né, antigas no sentido. Eles veem como se, tipo, consulta é com médico, né? E a gente, numa consulta de enfermagem, vai ofertar o quê? Prevenção e orientação. E as pessoas hoje em dia, elas não querem isso. Elas querem receita, elas querem medicamento, elas querem resolver o problema. Então eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido. Eu pensei, meu Deus, vai dar certo em Ituporanga? E eu conversando isso com a minha equipe lá dentro da unidade de terapia intensiva, um dos médicos ouviu eu falando. E depois, quando eu fui jantar, ele falou assim, Débora, tu quer abrir um consultório de enfermagem? Eu falei, eu tô pensando em abrir, mas meu marido ficou meio assim, mas será que vai daqui? Tu sabe como é que é as pessoas, não sei o quê. Exatamente. E eu falei, eu quero, não sei o quê, papapá. Daí ele falou assim, Débora, por que tu não abre uma clínica médica, então, com várias especialidades? Isso é uma coisa que tá dando muito certo, né? Clínicas populares, principalmente, tal. E eu fiquei pensando naquilo que ele me falou. Daí comentei em casa com o Alexandre falou, aí a gente já está falando sobre outra situação, onde você vai ter outros profissionais que também vão trazer clientes para dentro da clínica que de uma certa forma vão conhecer o teu trabalho. E aos poucos vão entendendo isso, né? Tipo, até o próprio médico, colega, vou dizer, olha, isso poderia ser melhor ofertado por ela. Exatamente. Sim. E aí a gente começou a pensar, começou a montar, procuramos mais um sócio e começamos a procurar um lugar até que surgiu a estrutura. E hoje aqui na clínica não tenho mais sociedade com os médicos, a clínica é só minha, tá? Tenho atendimento médico, viu que até o doutor Guilherme está atendendo agora a parte de psiquiatria, né? E eu tenho os meus serviços da parte de enfermagem, né? Consulta de enfermagem, consulta da parte ginecológica para prevenção de colo de útero com preventivo, eu faço coleta de preventivo aqui. O resultado vem eu mesmo que trato, se vem algum NIC ou alguma alteração importante, eu tenho parceria já com o médico especialista que eu encaminho para esse médico, né? A parte de curativos é uma coisa que é muito legal, assim, que vem bastante pessoas procurar a gente, porque quem entende curativo somos nós enfermeiros, não é o médico, mas as pessoas vão no médico porque elas acham que é remédio, e eles vão mandar lavar com soro e passar qualquer coisa, entende? E não é assim, né?
É uma das especializações que eu pretendo fazer ainda, é curativos e ostomias, entende? Eu entendo muito de curativo porque eu fiz cursos à distância, fiz alguns cursos ali no Hospital Santa Catarina sobre desbridamento e coberturas, e porque a UTI me dá essa oportunidade, porque tem muita ferida e processos, feridas pessoas que passam muito tempo lá, né? Tanto as úlceras de pressão, quanto úlcera venosa, quanto uma ferida cirúrgica, uma ferida operatória que evoluiu com uma gangrena, fonia. Então lá eu tenho muito acesso à ferida e muito acesso à cobertura e bastante treinamento. Então é uma coisa que me trouxe bastante resultado, foi esse tipo de paciente. Paciente para preventivo, né? Eu já faço o exame clínico das mamas, oriento as mulheres, avalio cervical, toda a parte de mama, ensino certinho, né? Puericultura é uma coisa que aqui não tem na nossa região, né? Tu não vê nem no posto de saúde, que é uma coisa que eu acho que poderia ter, mas eu não consigo agregar de forma tão positiva isso na clínica ainda, porque a população não conhece. Se falar isso, elas nem vão saber o que é. Que era uma coisa que eu gostava muito na graduação, porque as enfermeiras tinham autonomias. As mães iam consultar com a enfermeira, levar as crianças de 0 a 5 anos para avaliar crescimento e desenvolvimento com a enfermeira. E a enfermeira fazia caderneta, assinava, agendava vacina, tudo certinho. E se ela achava que havia necessidade de passar pelo médico pediatra, passava. Entende? Então a população já sabia que era com a enfermeira que ia consultar de 0 a 5 anos para avaliar crescimento e desenvolvimento, carteira de vacinação com a enfermeira. E aqui eu fiz bastante propaganda sobre isso, mas teve pouco retorno, assim, fiz até um vídeo assim, para as pessoas entenderem o que é, né? Mas é uma coisa que tu pode estar se trabalhando, entende? Então a gente é vasto, assim, curativo, preventivo, puericultura, pré-natal, a gente pode fazer pré-natal de baixo risco, como eu sou enfermeira obstetra, posso acompanhar gestantes de baixo risco, né? Posso acompanhar parto sem distócia, né? Então, assim, eu tenho a sala preparada aqui para exame ginecológico, tenho o ultrassom para avaliar a mulher, tenho o aparelhinho para ver batimento cardiofetal. Então, assim, são coisas que você vai ter que estudar e que você vai poder ofertar para a população, dependendo das especializações que você tenha, né? E já tem mais procura da população aqui por ser um município pequeno, por ser muito novo, ou atrás do teu serviço de enfermagem? De curativo e preventivo. Puericultura ainda é pequeno e pré-natal ainda é pequeno, porque hoje em dia ainda a gestação é visto como algo que deve ser acompanhada pelo médico. E também por muita gente está atrás de cesariana. Exatamente, porque a mulher pega o exame de gravidez hoje já quer marcar cesariana, porque já está cultural isso, entendeu? Sim. Então, assim, ela tem 9 meses para se preparar, ela tem 9 meses para ser orientada, para entender que é um processo fisiológico, que ela tem condições de ter um parto. A cesariana é uma cirurgia, né, complexa, e ela é bem-vinda, é bem vista, mas em situações onde o parto, de forma fisiológica, não há condições de acontecer. Aí por isso que foi, né, por isso que a cesariana existe, para essa situação. E ela virou eletiva, você escolhe fazer cesariana e não quando você tem uma indicação. E a gente sabe que são poucas as indicações de cesárea, né? Então, assim, é cultural, é falta de informação, e isso tudo a gente pode estar fazendo no nosso consultório de enfermagem, através de mídias, de vídeos, de panfletos, divulgando. Só que mudar a cabeça de uma pessoa é bem difícil, entende? É bem difícil, ainda mais quando já está essa cultura bem fixa. Mas é algo que tem que todo dia plantar e correr atrás e não desistir. Né? Então, assim, não é fácil, porque as pessoas, é como você falou, elas querem um médico, querem consulta, querem medicamento. Né? Mas é uma coisa que a gente está estabelecido, tem respaldo, e a gente tem que ocupar o nosso lugar e correr atrás. E quanto ao Corém, como foi para ti correr atrás do papelada, para abrir teu consultório de enfermagem? Eles foram, te ajudaram? Não tem, como aqui é uma clínica médica com consultório de enfermagem ocupado, eu não preciso ter um RT enfermeiro, que era aí que eu ia ter que entrar com papelada no Corém, entendeu?
Aqui eu tenho um RT médico, ele é responsável pela clínica porque eu abri como centro clínico, entendeu? Onde tem serviços de médico, enfermeiro, psicólogos e nutricionistas. Até como foi uma estratégia de empreendedorismo, já que Poranga é um município pequeno e ainda não tem essa conscientização. Isso, porque daí já entra a parte de legislação, né? Se eu tivesse só o serviço de enfermagem, eu ia ser RT e eu teria que entrar em contato com o nosso órgão. Como eu abri como clínica médica e tem atendimento médico, eu preciso de um responsável médico que vai responder pelos médicos, entendeu? Ele que vai responder pelos atendimentos médicos. Aí, pela parte de psicólogo, são cada um é responsável pelos seus atendimentos. Pela sua jurisdição, no caso. Exatamente. Né? Então, assim, eu não precisei ter essa parte, assim, mas a burocracia para abrir uma empresa é gigante e tu não sabia administrar cuidado. Eu sabia administrar cuidado, eu não sabia administrar empresa, então foi tudo novo. O que me ajudou muito foi o que eu fiz o Empretec. E eu recomendo para todo mundo fazer o Empretec. É uma semana de curso, é bem cansativo, difícil, não foi fácil, mas eles te dão uma visão incrível, assim, eles te ensinam de uma forma espetacular. Foi muito bom ter feito o Empretec e eu recomendo para qualquer pessoa que pretende abrir uma empresa. Justamente essa era uma das perguntas. Como é para um enfermeiro que não é comum, não tem uma matéria que prepare para o empreendedorismo, abrir seu próprio negócio? É bem difícil, tá? Porque não tem nada a ver, né? Você tem que ficar correndo para várias instâncias, vários órgãos, parte de vigilância, Secretaria da Saúde, Prefeitura, locação de aluguel, espaço físico, medição, liberação de alvará disso, liberação de alvará daquilo, né? Recolhimento de lixo, licença para isso, licença para aquilo, e tu não aprende isso. Então, uma parte boa e que facilitou a minha vida é que minha mãe é contadora. Então, ela me dizia, você tem que ir aqui, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Abriu os olhos. Isso, me abriu os olhos, facilitou bastante coisa. Outra coisa que te ajuda bastante é a tua rede de pessoas, né? Rede de contatos. Como eu trabalho em hospital, eu tenho vários contatos médicos, o que facilitou comigo também, porque eles também já têm consultório. E eles também já falaram, ó, já faz isso pra te não ficar pega nisso, faz isso pra te não ficar pega naquilo. Então eles foram me ajudando nesse sentido, mas eu fiz tudo sozinha. Né? Eu tinha na época 2 sócios médicos, mas eles me ajudavam de forma financeira. Escolher lugar, cor, comprar móveis, estrutura, pintura, medida, alvará, ir pra lá e pra cá, foi tudo eu. Escrever o protocolo, que daí você tem que fazer um protocolo, né? um manual do que você vai atender para entregar na vigilância sanitária, né? Descrevendo a sua área, caixa d'água, tudo tem que estar descrito naquilo para te estar entregando lá, entende? É muita burocracia, então não foi fácil, eu fiquei bem estressada, meu Deus, acho que foi a época que eu mais chorei, assim, na minha vida, assim, porque tu não sabe o que fazer, daí as pessoas também dos órgãos não eram muito facilitadoras, elas te entregavam algumas leis e algumas RDCs, você tem que seguir a norma, você tem que seguir a RDC, você tem que seguir essa normativa, daí tu lê, tu não entende e eu não sabia qual era o caminho. Eu queria fazer certo, só que eu precisava que alguém me guiasse e falasse, era dessa forma. Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E você aconselha que outros enfermeiros abram seus consultórios e estejam engajados nessa causa para que a gente consiga futuramente abrir a visão da população e conseguir ter uma autonomia maior? Eu acho que se for da vontade desse profissional ter o seu próprio negócio, eu acho que ele tem que meter a cara, entende? Não é fácil. Eu tô começando ainda, fez um ano em outubro a minha clínica, então tá 1 ano e meio, né, aberto. Não foi fácil montar, não foi fácil, as pessoas, até hoje as pessoas ainda não conhecem, porque é uma coisa nova, passam aqui na frente e perguntam se é uma farmácia, se é um laboratório, então ainda eu não estou bem estruturada, entende? Assim, no sentido das pessoas conhecerem o meu espaço. Mas tem que fazer mídia social, divulgação, eu faço bastante coisa para estar sendo vista e lembrada, entende? Inclusive, se alguém quiser seguir a página da clínica Dr. Vale, tem no Facebook. Isso aí, tem Facebook, no Instagram, né? Lá tem todos os serviços que a gente oferece, né?
É uma clínica voltada mais para classe C e D, então os valores são mais acessíveis também, né? Um valor mais popular, tanto de consulta médica quanto dos outros serviços e procedimentos, né? E eu indico que se o enfermeiro tem essa vontade, que ele corra atrás dos seus sonhos. Não é fácil, né? Mas se é uma vontade que ele tem, que ele busque, assim, né? Porque é uma coisa que vai ser promissora. É nova, né? Porque, se eu não me engano, foi na década de 90 que começou a ter os consultórios de enfermagem, home care, atendimento domiciliar, os cuidadores e tal. E aí, então, ainda está muito novo, né? Mas enquanto a gente ficar paralisado, não vai ter mudança. Enquanto a gente ficar estacionado, não vai ter mudança. Tanto que o primeiro, acho que o lugar que tem com consulta de enfermagem aqui na nossa região é a minha clínica, né? Então, assim, eu totalmente mudei, né? Eu sou enfermeira de UTI. Inclusive, eu não mencionei, em 2018 fiz a prova de título para UTI, então eu sou a única enfermeira titulada em especializada em terapia intensiva do Alto Vale. E depois que eu fiz essa prova, eu pensei, meu Deus, agora que eu me titulei em UTI, eu vou abrir um negócio que não tem nada a ver com UTI. Eu cheguei a pensar em desistir de fazer a prova. Porque era uma prova muito cara, lá em São Paulo, né? Muita preparação. Muita preparação. E o Alexandre ainda falou assim, não, tu pagou, tu vai fazer, não quer saber, não sei o quê, né? Daí, o apoio do marido. Aquele apoio, tipo, você vai fazer, assim, manda pagar, não sei o quê. É muito caro pra desistir assim. Sim. E aí eu fui, fiz a prova e passei. E depois eu fiquei pensando, meu, e agora, né, um título desse eu vou guardar na gaveta. Porque daí eu tô migrando pra área extra-hospitalar, né, pra minha clínica, né. Mas foi muito bom, é uma coisa que também recomendo os enfermeiros que, se gostarem da área da UTI, ou enfim, qualquer outra área, façam as titulações, que isso é muito importante. No estado de Santa Catarina tem poucos enfermeiros titulados. Isso o próprio enfermeiro do Corém, no dia da aplicação da prova, falou e pediu pra gente se credenciar, né? Então, vale a pena, é muito bom e é uma coisa que te valoriza como profissional, né? Então, assim, enriquece o teu currículo, né? Então, porque hoje em dia a prova não é prática. Eles não vão colocar lá, fulano, pegar uma veia. Eles vão olhar o currículo e ver tudo que tu tem. E aí você vai ficando para trás se você não está, né, atualizado e se especializando. Você não tem bastante conhecimento científico, bastante conhecimento técnico. Exatamente. E na parte das empresas a mesma coisa. Agora eu tenho lido bastante coisa sobre empreendedorismo, sobre liderança, né? Parte de imposto, essas coisas, é mais complicado porque a gente não trabalha com isso, assim, eu nunca trabalhei com isso. A minha irmã que às vezes, né, fica lá meia hora tentando me explicar, né, por causa das folhas, dos impostos que a gente paga, da nota fiscal que tem que emitir, essas coisas assim, né, que isso não é preparado na graduação, mas tem que ser, né, bastante persistente, né, correr atrás, ter um pensamento né, proativo e de liderança para seguir em frente, assim, né? Porque não vai ser muito fácil. E se desistir... Débora, tu já pensou em desistir? Já pensei em desistir. Já falei, não, eu vou fechar, não vai dar certo, né? São boletos chegando e as coisas vão vindo. Né, a minha sorte é que o Alexandre é muito cuca fresca, muito pé no chão, e fala, calma, calma, né, relaxa, então só uma sementinha que tá lá debaixo da terra, tu ainda vai nascer, crescer, florescer, para depois colher os frutos, né. Então, assim, é porque Deus tá ansiosa, porque eu não estava acostumada com isso, entendeu? E ele, assim, então, já tive vontade de desistir, já tive vontade de fechar, já fiquei apavorada. E graças a Deus, quando isso acontece, ele vai lá e fala, não, vamos lá, tu não vai desistir, tu não, né? Vamos lá, bola pra frente, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, eu indico, né, a seguir esse caminho, mas tem que ter bastante força e bastante apoio, assim, sabe? Porque não é muito fácil não, trabalhar lá dentro do hospital sendo funcionário é muito mais fácil do que você ser patrão. Então, isso agora eu vejo na pele, na experiência própria, né? Porque você ir lá e fazer seu serviço, cumprir sua carga horária e ir pra casa, tudo beleza. E aqui não, né? Aqui é eu que faço a roda girar. Então, é totalmente diferente.
Bom, então eu já posso ir encerrando. Gostaria novamente de agradecer muito a oportunidade de estar aqui conhecendo a clínica, de ter essa conversa tão esclarecedora e que com certeza trouxe muito conhecimento para mim e para os meus colegas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, né, e precisando de alguma coisa, estamos à disposição.